nossos louvores. Amém? Glória, glória a Deus. Que alegria estar aqui hoje juntamente com vocês, ter essa honra de ministrar a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade ao pastor Paulo, à pastora Elaine, toda a família. Primeiramente eu quero desejar um feliz Dia das Mães, porque é Dia das Mães aqui na França, a todas as mulheres, a todas aquelas que têm filhos, todas aquelas que virão ainda a ter, todas aquelas que não têm, mas que cuidam de muitos como se fossem seus filhos. Feliz Dia das Mães. Eu sei que essa data já passou no Brasil, mas nós que vivemos aqui na França temos a oportunidade de celebrar duas vezes. Amém? Amém. Vira para o teu vizinho e fala: nós temos a dupla bênção. Dupla benediction. Dupla benediction. Aleluia, aleluia. É uma grande alegria e honra para mim trazer a palavra de Deus hoje aqui na Igreja Pão da Vida, que foi minha primeira igreja aqui em Paris. É a igreja onde o Senhor me colocou para dar meus primeiros passos na fé. Tenho muito amor pelo pastor Paulo, pela pastora Elaine, por toda a família, Carol, Gabriel, que eu já conheço há mais de 20 anos. O Senhor fez grandes coisas na minha vida e os pastores semearam muito na minha vida, bastante, me ensinaram muitas coisas e depois me liberaram para o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha, me abençoaram, me liberaram para o propósito que Deus tinha para a minha vida, com o meu marido que é francês, está aqui hoje, meu marido, minha sogra, meu filho, minhas irmãs em Cristo que estão aqui também. E Deus fez grandes coisas na minha vida aqui nessa igreja. Eu recebi o horário em línguas aqui, fui batizada pela igreja, senti a glória de Deus como em pouquíssimos lugares. A minha amiga francesa deu sua vida a Jesus aqui na igreja, foi batizada nas águas do Espírito Santo aqui na igreja. O marido dela ouviu o Evangelho pela primeira vez aqui na igreja. Meses depois ele foi batizado no Espírito Santo e hoje é um evangelista cheio do fogo do Espírito de Deus. Os dois estão fincados na rocha, glória a Deus. Tudo isso para te dizer que essa igreja deu muito fruto para o reino de Deus. Vocês estão num bom lugar, com bons pastores. Estejam sempre orando por eles. Vida de pastor não é fácil. Tem muitas alegrias, mas também muitos desafios. Só é possível cumprir esse chamado com a ajuda preciosa do Espírito Santo. Amém? Vamos orar antes de abrir a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Pai amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos nos reunir para te louvar, para ouvir a tua palavra, que é fonte de vida para nossas vidas, que nos conduz em toda a verdade, que nos revela Jesus, que nos revela teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigada pelo teu Espírito Santo, que nos ajuda na nossa caminhada cristã. Espírito Santo, seja bem-vindo, toma todo o teu lugar. Fala através de mim e cumpre o teu propósito para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. A presença de Deus. Abra comigo a palavra em Mateus 12, versículos 46 a 50. Uma palavra especial para o Dia das Mães, mas que se aplica a cada um de nós. Mateus 12, capítulos 46 a 50. Jesus estava rodeado de multidões e a palavra de Deus nos diz assim: falava ainda Jesus ao povo e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia, glória a Deus pela palavra de Deus. Se você estiver fazendo anotações, o título dessa mensagem é: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Imaginem a cena. Jesus estava em pleno exercício do seu ministério,
já tinha curado vários enfermos, tinha curado um homem com a mão mirrada. Os fariseus confrontaram ele por ter feito essa cura num sábado e estavam complotando para matá-lo. Jesus saiu da sinagoga, foi para outro lugar. As multidões continuaram seguindo. Depois veio um endemoniado, ele o libertou e o curou. A palavra de Deus diz que ele estava sendo seguido por muitas pessoas, eram grandes multidões, e que ele curou a todos. Imaginem o número de pessoas curadas. Nós não sabemos exatamente quantas horas tudo isso levou, mas deveria ser bastante tempo, deveria ser um dia bem intenso. Talvez seja o resumo de um dia inteiro. Tantos milagres e tanta oposição da parte dos religiosos. E de repente chega sua mãe, seus irmãos e querem falar com ele. Eu não sei o que você pode pensar, mas eu penso que seria talvez uma excelente oportunidade para Jesus de dar uma pausa, de receber um conforto, de receber um encorajamento da parte da sua mãe e dos seus irmãos que se inquietavam por ele. Por muito menos, depois de um longo dia, fico com vontade de ligar para minha mãe, dividir com meu marido as dificuldades, receber um encorajamento, receber uma palavra de conforto. Mas a resposta que Jesus deu foi muito surpreendente. Foi bastante surpreendente. Podemos até pensar que fosse um desrespeito. Nós que viemos de uma cultura brasileira, sabemos o quanto é importante honrar nossos pais, não é mesmo? A nossa mãe. E aí Jesus parecia não dar muita atenção a isso. Nós sabemos que, entretanto, ele honrava sua mãe. Honrar aos pais fazia parte dos 10 mandamentos, e nós sabemos que Jesus cumpriu toda a lei. Não havia falha nenhuma nele, não havia pecado nenhum, não havia desobediência nenhuma nele. Jesus honrava sua mãe. Então, por que Jesus faz essa pergunta? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que ele queria exatamente nos mostrar com isso? Com uma pergunta tão forte. Jesus queria nos ensinar algo. Ele respondeu a sua própria pergunta. E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Imagine a situação da pessoa que teve que anunciar isso à sua mãe, a resposta que Jesus havia dado. Ainda bem que Maria não era uma mãe italiana ou uma mãe brasileira. Mas que? Como assim? Eu tenho acesso direto ao meu filho. Eu tenho acesso VIP. Mas para Jesus não tem essa história de acesso VIP. Ele considera que os que fazem parte da sua família são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Aleluia! Talvez ele tenha seus irmãos, a questão da falta do vinho nas bodas de Caná. Jesus primeiramente respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas depois ele transformou a água em vinho. Jesus honrava sua mãe e também fazia a vontade perfeita do Pai Celeste. Aleluia, glória a Deus. Essa resposta que Jesus deu naquele momento foi uma oportunidade de ensinamento. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A vontade do Pai sempre foi a prioridade de Jesus. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E até o fim ele a cumpriu. A pergunta que tenho para nós hoje, igreja, é: será que estamos fazendo a vontade do Pai? Será que estamos fazendo a vontade do Pai? Para poder fazer a vontade do Pai, primeiramente, é preciso conhecê-la. Isso é lógico. Para conhecê-la, precisamos ler a palavra de Deus. A Bíblia nos revela tantas coisas sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus deseja a nossa santificação, deseja que estejamos sempre alegres, que oremos sempre, que sejamos agradecidos em todas as circunstâncias, que tenhamos fé nele, que tenhamos saúde, que a nossa alma prospere,
que sejamos renovados no nosso entendimento, para que possamos discernir ainda melhor a perfeita vontade de Deus. E por aí vai, tantas coisas aqui na palavra de Deus que pode nos revelar a sua vontade. E quanto mais lemos a palavra, mais conhecemos o caráter de Deus, a sua vontade, o que é agradável a Ele e o que não é. Quanto mais temos comunhão com o Espírito Santo, mais conhecemos a vontade de Deus, pois Ele nos conduz em toda a verdade. É preciso conhecer a vontade de Deus. Não só isso, é preciso discernir a vontade de Deus. Não sei se já aconteceu isso com você, fazer uma coisa pensando que era da vontade de Deus, mas na verdade você descobre que era a tua própria vontade. Isso acontece às vezes com a gente. E você tinha se convencido que era a direção que vinha de Deus, talvez servindo a Deus constantemente, mas com as motivações erradas, com o ritmo errado, com a vida desequilibrada, buscando inconscientemente um reconhecimento humano para curar feridas passadas, para se sentir valorizado, se sentir respeitado, útil, competente. Ou até mesmo servindo um propósito para ter uma satisfação pessoal, mais focalizado no que aquilo pode te trazer do que o que aquilo pode trazer para o reino de Deus. É tempo de recalibrar, igreja. Deixar o Senhor sondar o nosso coração. Como Davi orou ao Senhor. Salmos 139, versículos 23 e 24. Davi orou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Quantas vezes ouvimos a voz do Espírito Santo, querendo nos alertar sobre algo que precisa ser reajustado em nossas vidas e fingimos que não ouvimos. Continuamos a seguir num rumo errado, fazendo a nossa própria vontade. Ou às vezes passamos a nossa vida preocupados em fazer a vontade dos outros, por medo dos homens, medo de decepcionar as pessoas, medo de nos posicionar quando algo está em desacordo com nossos valores, de confrontar situações injustas, erradas. Existem pessoas que passam anos servindo a Deus fora do seu chamado porque estão cumprindo a vontade de homens. É claro que podemos servir a Deus de várias maneiras. É bom ter um coração maleável, disponível para servir naquilo que for preciso. Mas tudo tem um tempo e um momento. Deus também nos deu talentos e nós vamos prestar contas daquilo que fizemos com que Deus nos confiou. Existe uma missão global para os cristãos, mas existe também um chamado pessoal. E o Espírito Santo derramou dons espirituais na nossa vida conforme esse chamado. É preciso discernir a vontade de Deus, conhecê-la e discerni-la. É preciso também estar atento para tudo aquilo que pode nos desviar da vontade de Deus. As solicitações ao nosso redor são tão presentes e tão numerosas que elas podem nos desviar pouco a pouco. As circunstâncias da vida às vezes nos colocam num turbilhão que nos desorienta, que nos tira do foco. E de repente, partimos numa direção errada sem mesmo perceber. Por isso é tão importante construir a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Construir a nossa vida sobre Ele, para não perder o foco, para não sermos distraídos ou enganados com coisas que não são da vontade de Deus, que não vêm de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E toda idolatria nos desvia da vontade de Deus. Você sabia que às vezes até o chamado pode nos desviar da vontade de Deus? Quando passamos o chamado à frente de tudo e sacrificamos tudo pelo chamado, nossa saúde, nossa família, o zelo pela missão, pelo chamado, se tornou uma idolatria sem que tenhamos percebido. E saímos da vontade de Deus sem perceber. Quando isso acontece, a unção para de fluir, a graça diminui
e continuamos fazendo as coisas pela força do nosso próprio braço, até ficarmos exaustos, porque saímos da graça de Deus, da vontade de Deus. Isso nunca foi sua vontade. Jesus veio para nos dar uma vida abundante, amém, igreja? Não para que nossa vida seja queimada em exaustão ao servi-lo. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Ele nos liberou do peso da escravidão e deu sua vida em sacrifício por nós. Ele é o sacrifício. E não estou falando aqui que a vida cristã é um mar de rosas, que não requer esforço algum, que não requer sacrifício algum. Não é isso, entenda-me bem. Mas não podemos ser nós mesmos o sacrifício, não podemos tomar o lugar de Jesus. Nós não somos o Salvador do mundo, Ele é. Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. Não podemos ser nós mesmos o sacrifício, nem sacrificar os outros. Nossas famílias, os voluntários que nos ajudam, precisamos pastoreá-los. A palavra de Deus fala de sermos um sacrifício vivo para o Senhor. De dar um sacrifício agradável a Deus, guardar o nosso corpo santo para o Senhor, agradável a Deus, oferecer sacrifícios de louvor, de ações de graça, louvar e agradecer a Deus independente das circunstâncias. O inimigo quer que interpretemos mal a palavra de Deus, de forma que isso contribua para destruir nossas vidas em vez de construí-las. Ele nos empurra aos extremos, coloca dúvida, confusão em nosso coração, em nossa mente. Você tem certeza que Deus falou isso mesmo? E aí a gente pega um texto bíblico como esse que lemos no início e interpreta, tá vendo? Jesus colocou o ministério à frente da família dele. Ele até falou que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do seu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Precisamos ter cuidado, igreja, com a maneira com a qual interpretamos a palavra de Deus. O diabo usou uma parte do Salmo 91 para tentar Jesus. Esse versículo não fala de abandonar a nossa família para fazer a obra de Deus. Ele fala de escolher Jesus quando os membros da nossa família ainda não o escolheram. Que isso não nos retenha no nosso posicionamento de escolher Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que a nossa aliança com a nossa família não seja maior do que com Jesus. Existem pessoas, existem famílias que não entendem essa escolha. Seguir Jesus é uma escolha de vida pessoal. É uma escolha de vida pessoal, mas que tem um impacto sobre toda a família. Por isso é tão importante continuar orando por nossos familiares, que ainda não o conhecem. Continuar manifestando o amor de Cristo para eles. Continuar sendo um bom testemunho de vida para eles, porque é isso que vai impactá-los, mais do que qualquer palavra ou pregação. Eu vou dar aqui um testemunho sobre o início da minha caminhada com o Senhor. Estou casada há 31 anos com meu marido aqui, nós nos casamos na igreja católica, ele é francês, como já havia mencionado. E sempre cremos em Deus, mas não tínhamos uma relação profunda com Deus Pai, uma revelação de Jesus, uma comunhão com o Espírito Santo. E nós já estávamos casados há 10 anos, nosso segundo filho já tinha acabado de nascer e a minha mãe veio passar um mês na nossa casa. E o que havia acontecido antes é que 2 anos antes, a minha irmã tinha sido convidada para um retiro espiritual por uma colega de trabalho e ela recebeu o batismo do Espírito Santo nesse retiro, sua vida foi completamente transformada e a partir daí ela começou a orar bastante por toda a nossa família. E 1 ano depois, ela convidou a minha mãe ao mesmo retiro espiritual e minha mãe foi batizada no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Sua vida foi transformada. E 1 ano depois ela veio passar um mês na minha casa. Adivinha o que aconteceu? Glória a Deus. O fogo do Espírito Santo estava passando de uma para a outra na nossa família.
E a minha mãe, cada vez que eu saía para o trabalho, ela passava o dia inteiro na minha casa orando, louvando a Deus, ungindo tudo. Óleo ungido para todo que é lado. Mãe é mãe, mãezinha, eu te amo. Minha irmã, eu te amo. E ela pegou a minha Bíblia, que a minha irmã tinha me enviado aos meus 30 anos. Ela tinha me enviado uma Bíblia pelo correio com um kit cristão por excelência, o CD de louvor, as pulseirinhas. E naquela época eu não entendi que ela estava me oferecendo o maior tesouro. Pensei, ai meu Deus, a minha irmã virou fanática. E coloquei aquela Bíblia de lado. Não tinha ainda a revelação de Jesus. E a minha mãe pegou aquela Bíblia, abriu, começou a colocar post-it para todo lado, me explicando as passagens. Olha, filha, começa a ler por aqui, depois você lê aqui. Colocou autocolantezinhos, adesivos de coração. Jesus te ama, na minha Bíblia inteira. Que amor. E antes dela ir embora, ela sentiu no coração, filha, senti no meu coração que você deveria ler um livro. Ele se chama Bom Dia, Espírito Santo. Eu vou pedir para sua irmã te mandar. E foi o que eu fiz, igreja. Parei de falar e comecei a orar mais. E ser a melhor esposa que eu podia ser para o meu marido, a melhor mãe. E 1 ano depois, o meu marido deu a sua vida a Jesus. E desde então estamos caminhando juntos no Senhor. De força em força, de glória em glória. E toda a nossa família também. Durante 1 ano foi difícil. Eu vim aqui à igreja com a permissão do meu marido. E é verdade, confesso que eu os abandonei por algumas horas. Eu abandonei o meu marido e os meus filhos por algumas horas para vir aqui na igreja. Mas eu estava orando por eles. E todo o resto do tempo, todo o tempo que eu tinha com eles, eu procurava ser a melhor mãe, a melhor esposa que eu poderia ser. E Deus honrou o meu posicionamento, igreja. E trouxe toda a minha família para o Senhor. No fundo do meu coração eu sabia que Deus tinha um chamado para a nossa vida.
Mas mais importante que o chamado que Deus tem para a sua vida é a sua família conhecer Jesus. Se você está servindo a Deus, mas negligenciando sua própria família, isso não é agradável a Deus. Se está pregando Jesus para a terra toda, mas não tem mais um momento livre para amar a tua esposa, teus filhos, teus pais, irmãos, aqueles que estão mais próximos de você. Qual o testemunho do amor de Cristo que você está dando? Se você prega o amor de Jesus, mas chega em casa e é ríspido com a sua família, isso não é agradável a Deus. Não está fazendo sua vontade. Qual a última vez que você ligou para os seus pais para dizer: eu te amo, a sua mãe, irmãos? Que você encorajou seus filhos, tomou um tempo de qualidade com eles, fez algo para valorizá-los. Deus ama tanto a família. Como a irmã falou ainda há pouco, Deus ama muito a família, ela é um projeto de Deus. Ela é a primeira igreja. Essa passagem não fala de largar tudo para servir a Deus, abandonar tua esposa, negligenciar tua própria casa, não. Deus não te dá um chamado que vai destruir o teu casamento se vocês dois forem cristãos. A tua esposa, o teu esposo, seguem junto no chamado. Deus é um Deus de paz, um Deus de unidade, e onde houver unidade, Ele derrama bênção. A família é importante para Ele. Eu já vi casamentos serem destruídos, porque o chamado foi colocado à frente, mas na verdade não era da vontade de Deus. Era uma falsa interpretação da vontade de Deus. Um zelo excessivo que se tornou uma idolatria. Mais importante que o chamado é Jesus estar presente na tua vida, na tua família. Ensina os caminhos do Senhor aos teus filhos. Honra teus pais, ama a tua esposa, respeite o teu marido. Cumpra a vontade de Deus na tua família e cumpra a vontade de Deus além da tua família. Amém, igreja? A Bíblia fala que o servidor de Deus deve governar bem a sua casa. 1 Timóteo 3:12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Como está a tua casa? Efésios 5:22-33 fala também sobre a vontade de Deus para a relação do casal. Que o marido ame sua mulher como a si mesma e que a mulher respeite seu marido. Como está seu casamento? Efésios 6, versículos 1-4, fala sobre a vontade de Deus para a relação entre pais e filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como está a tua relação com teus pais, com teus filhos? É tempo de recalibrar nossas vidas, igreja, de nos preparar para o retorno de Jesus. É tempo de nos perguntar: será que estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus? Deus nos chama a experimentar sua vontade, boa, agradável, perfeita. Nosso coração humano quer tomar os caminhos mais fáceis, os atalhos, os caminhos mais rápidos que dão mais satisfação, mais prazer. Mas os caminhos de Deus são maiores, amém? Os caminhos de Deus são melhores, eles nos ensinam, nos transformam cada dia, segundo a imagem de Cristo. Deus vê além de tudo aquilo que podemos imaginar. Ele quer nos curar, nos libertar, nos transformar. E nem sempre entendemos a sua vontade. É como quando somos crianças e caímos, nos ralamos, abre-se uma ferida, e aí chegamos em casa chorando, a nossa mãe quer colocar mertiolate. Tem alguém aqui da geração mertiolate nessa casa? Oh, aleluia! Mertiolate. Outro dia eu vi um post, estava aquela embalagem vermelha antiga do mertiolate, estava escrito material usado para separar o corpo da alma nos anos 80 e 90. É verdade. Aquilo ardia até você ver estrelas. A gente chorava mais de ter que colocar o mertiolate do que com o machucado. Mas aquilo desinfetava. E aquilo cicatrizava.
Aleluia. Nós, às vezes, nos comportamos com Deus como crianças. Não entendemos a sua vontade, o seu propósito. Nosso pensamento é tão limitado. Nossos olhos se focalizam em uma parte do quadro, mas Deus vê o quadro inteiro. Somos muitas vezes incoerentes. Oramos para que Deus aumente a nossa fé, mas não queremos passar pelas provas que vão nos fazer colocar a nossa fé à prova, testar a nossa fé, fazer ela crescer. Oramos para que Deus faça a sua vontade e reclamamos quando sua vontade vem contra a nossa vontade ou nos tira da nossa zona de conforto. Oramos para que Deus nos dê dons de cura e quando vemos um enfermo, passamos adiante. Nós somos muito incoerentes, igreja. Deus quer que consigamos ver seus propósitos com os olhos da fé, que desejemos escolher a sua vontade, ainda sem entender tudo, confiando nele, ainda que nos custe. Você está pronto para fazer a vontade de Deus, mesmo que isso te custe? Está pronto para fazer a vontade de Deus, ainda que isso te custe? Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ter um filho, e não qualquer filho, filho do Deus Altíssimo, filho de Deus. Ela não falou para o anjo, Deus me livre. Não. Não temeu os homens, as consequências que poderiam vir para uma jovem virgem, ainda não casada, com uma gravidez inexplicável. Ela confiou em Deus e se submeteu à sua perfeita vontade. Isso lhe custou. Lhe custou a sua reputação, a humilhação, a rejeição, a incompreensão dos outros, o julgamento dos outros, a solidão. Lhe custou tanto fazer a vontade de Deus, ainda que seja boa, agradável e perfeita. Ver seu filho inocente ser julgado, condenado, castigado, crucificado. Que dor para o coração de uma mãe. Terrível. Portanto, precisava que fosse assim, para que o plano de salvação da humanidade pudesse se cumprir. Para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, pudéssemos ser reconciliados com Ele, pudéssemos receber sua graça, seu perdão, sua misericórdia. Aleluia. E por último, igreja, para fazer a vontade do Pai, é preciso estar em relação com o Pai. A relação com o Pai nos faz conhecer o seu coração, o seu caráter, seu amor por nós. Isso nos traz confiança e paz. Fazer a vontade do Pai estava sempre na mente e no coração de Jesus. Era a prioridade dele, era o que o fortificava. Ele mesmo disse aos seus discípulos: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele se deixava conduzir totalmente pelo Espírito Santo. Só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Como uma criança que copia as ações do Pai. Eu me lembro, há muitos anos atrás, estávamos sentados com a minha família, à mesa do café da manhã, e meu filho devia ter uns 4 anos. E lá em casa tem 2 escolas, a escola brasileira, da cultura brasileira, e a escola da cultura francesa. Na verdade, tem uma outra cultura que está acima das 2, que é a cultura do reino de Deus, amém? Mas na minha escola brasileira, não se podia colocar a colher na boca e de volta no pote de geleia para pegar mais. Aquilo, se você fizer isso no Brasil, com certeza com o calor e as bactérias, aquilo vai mofar. Eu sou da escola que não podia comer a tampinha do pão de forma porque ela servia de escudo para o resto do pão não mofar. Então, esses ensinamentos eu passei para os meus filhos. Só que lá em casa tinha uma outra escola, a escola francesa, que está acostumada a comer queijo mofado, que quando vê um tomate com mofo, só corta um pedaço e come o resto, não tem problema. Uma cultura que conheceu a guerra, que não tem frescura com comida parcialmente mofada. Então lá estávamos eu falando para o meu filho não colocar a colher de volta no pote de geleia, e segundos depois o meu marido pega a colher que foi à sua boca, coloca no pote de geleia e põe de volta à sua boca. Não levou 1 segundo para que meu filho olhasse para mim e copiasse a ação do pai.
Um filho copia as ações do pai. Por isso é tão importante, pais, dar um bom exemplo para seus filhos, porque o filho confia no seu pai, ele copia suas ações. Oh, glória a Deus! Quantos pais podem dizer amém? Aleluia! Deus ama os pais, Deus ama as famílias. Glória a Deus! Da mesma forma, Jesus fazia tudo o que via fazer o Pai. Ele cumpria toda a sua vontade. Fazer a vontade do Pai era a sua prioridade. Ao ensinar aos discípulos como orar, logo após a oração a Deus, Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Até os seus últimos momentos de vida, e diante da visão do sofrimento pelo qual ele haveria de passar, Jesus ainda assim escolheu fazer a vontade do Pai. Colocar a vontade do Pai acima da sua. Lucas 22, versículo 42, Jesus falou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Na sua humanidade, sua agonia foi tamanha que seu suor se transformou em gotas de sangue. Era apenas o início de todo o sofrimento pelo qual ele haveria de passar. Por amor por nós, custou tanto a Jesus. Mas ainda assim, ele escolheu entregar sua vida para nos salvar. Ele conhecia a vontade do Pai. Que todo homem que vira o Filho e crê nele, tenha vida eterna. Por isso não podemos nos calar, igreja. Não podemos guardar esse tesouro só para nós. A humanidade precisa conhecer o amor de Deus. E esse amor que transforma nossas vidas para a eternidade. Se você já conhece esse amor, dá um grande glória a Deus. Mas se você ainda não conhece, talvez hoje seja um dia em que Deus te convida a abrir teu coração para receber esse amor. Para conhecer e reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Eu quero aqui fazer 2 orações, igreja. Primeiramente, com todos aqueles que querem se realinhar para fazer a perfeita vontade de Deus, que querem ser recalibrados. Amém? É um momento para pedir perdão a Deus pelos desvios, pelos contornos, causados pela nossa própria vontade ou pela vontade dos outros. Deus é misericordioso. Ele nos perdoa quando viemos até Ele com o coração arrependido, pedindo perdão. E a segunda oração é para aqueles que querem receber Jesus em suas vidas e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Abaixa a cabeça, vamos orar juntos. Aleluia. Pai amado. Oh, Senhor. Pai amado, queremos te pedir perdão por todas as vezes que colocamos a nossa vontade acima da tua ou a vontade dos outros. Que nos enganamos fazendo coisas, Senhor, que pensamos ser da tua vontade, mas que na verdade são apenas desejos da nossa própria carne ou necessidade de agradar aos homens. Perdoa-nos, Pai, e revela-nos cada dia mais a tua perfeita vontade, através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Assim como o rei Davi orou, ensina-nos a fazer a tua vontade. Que a tua lei e tua instrução estejam dentro do nosso coração. Aleluia. Queremos nos deleitar em fazer a tua vontade, Senhor. Queremos cumprir a tua vontade, ainda que nos custe. E viver nos teus caminhos. Viver uma vida que te glorifique. Uma vida agradável a ti. Portanto, Pai, a partir de hoje, em todas as situações de nossas vidas, cumpre a tua perfeita vontade. Recalibra nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se você está aqui hoje, está assistindo online e ainda não teve oportunidade de receber Jesus como teu Senhor e Salvador, nós queremos te dar essa oportunidade. Aleluia. Jesus Cristo veio à terra para cumprir a vontade perfeita de Deus. Por causa do pecado original, a nossa relação com o Pai foi totalmente rompida. O
nós caímos numa morte espiritual. Na sua santidade, na sua justiça, Deus precisou aplicar uma sentença sobre o pecado. Mas no teu grande amor, no seu grande amor por nós, sua graça se tornou acessível. Ele tornou sua graça acessível a nós, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nenhum de nós podia pagar esse preço. O preço para sermos libertos dessa sentença de morte. Era um preço altíssimo. Precisava de um sacrifício puro, santo, de um homem que nunca havia cometido pecado algum, que derramou o seu sangue inocente por nós, para que pudéssemos ser libertos, para que pudéssemos ser lavados, perdoados, reconciliados com o Pai, redimidos, justificados, pudéssemos ter acesso à salvação e à vida eterna. Jesus Cristo pagou esse preço por nós. Um preço altíssimo, o preço da sua própria vida que Ele deu por nós. Amém. Aleluia. Ele é o único Senhor e Salvador da humanidade. A palavra de Deus diz que ninguém pode vir ao Pai senão pelo Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E Ele ressuscitou para nos dar uma vida abundante, para que pudéssemos viver com Ele eternamente. Então, se você está aqui hoje e reconhece tua condição de pecador, e reconhece o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, morrendo, recebendo o castigo que nos era destinado, Ele que era inocente, pegou o nosso lugar, tomou o nosso lugar, tomou o lugar dos culpados, tomou a sentença de morte no nosso lugar. Se você reconhece que Ele é o teu Senhor e Salvador, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Dá um passo de fé, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Se você nunca teve a oportunidade de receber uma oração e quer fazer isso hoje, não tenha vergonha, não deixe para amanhã. Dê um passo de fé, amém? Glória a Deus, glória a Deus. É a melhor decisão de uma vida. É a melhor decisão. Glória a Deus, amém, aleluia. O céu se alegra por uma vida que vem ao Senhor. E nós nos alegramos também, amém? Tem mais alguém aqui hoje que gostaria de receber uma oração? Amém. Glória a Deus, irmão. É a melhor decisão de uma vida. Vamos repetir todos juntos essa oração para acompanhar a nossa irmã. Amém? Levante-se. Pai amado, te agradeço por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer por mim na cruz e levar sobre si todos os meus pecados. Obrigada, Jesus, por ter tomado sobre si a minha condenação para me livrar, para me libertar, para me dar acesso novamente ao Pai, para me dar uma vida abundante, para me permitir de viver eternamente, para receber o perdão de Deus e a graça e o amor de Deus. Hoje reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Espírito Santo, me ajuda a seguir Jesus todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, estenda suas mãos, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por essa vida que hoje te reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, perdoa seus pecados, lava no teu sangue, Senhor. Enche ela do teu Santo Espírito, para que ela possa viver uma vida agradável a Ti.
uma vida nos teus caminhos, Senhor, uma vida santificada. Ensina os teus caminhos, Senhor. Proteja, Senhor. Oh, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos teus anjos que acompanham ela. Obrigada porque há uma festa nos céus por essa vida, Senhor. Pai amado, cumpre a tua perfeita vontade nessa vida. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Oh, nós nos alegramos tanto. Vou deixar a senhora acompanhar a equipe para que eles possam continuar orando. Igreja, que dia maravilhoso na presença de Deus. Foi uma alegria estar com vocês hoje. Espero que nós possamos nos rever em breve. E sejam abençoados em nome de Jesus. Continuemos a seguir ao Senhor, a conhecer a sua vontade perfeita, a discerni-la e a seguir os seus caminhos. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Sandra. Palavra abençoada. E agora nós vamos ter um momento de ofertar, de trazer os nossos dízimos, as ofertas. Você pode fazer isso como você preferir. Pode ser até por cartão também, é só você dar um sinal. E a equipe de diáconos vai até você e leva a maquininha para você fazer a transação. Amém? E enquanto isso a gente louva mais e adora mais. Amém, igreja? Vocês lembram que eu falei no começo? Que a liberdade na presença de Deus. Quando eu vou falar para você cantar, você canta. Fala para você dançar, você dança. Fala para você pular, você pula. Então vamos fazer o teste agora, amém? Aleluia. E presta suas palmas ao Senhor. Nós te bendizemos, Deus. Louve a Ele. Quem é livre aí, então glória a Deus. Aleluia. Cante ao Senhor. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito bem alto aí, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr no seu lugar, livre pra dançar, dance como Davi, livre pra viver por ti, Livre pra viver por ti. livre sou, livre pra correr, livre pra correr.
cegos verão por ti. Eu creio, Senhor. Os cantarão as suas vozes, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Grite, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. livre sou, livre pra correr, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar. livre pra Os jovens não dançam aí? dançar, Livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. livre sou, livre sou. Livre sou, livre pra correr, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. livre sou, livre pra correr, livre pra corra, Livre pra correr, dance, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. livre sou, livre sou. Eu sou livre. Aleluia. Deus, aleluia. Nós vamos abençoar as ofertas agora. Glória a Deus, aleluia. Estendam as suas mãos, vamos estar abençoando esses dízimos e ofertas, amém? Deus Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque aqui, ó Pai, tem muitos que puderam contribuir, Senhor, com a tua obra. Senhor, o Senhor, ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor continue, ó Deus, abençoando cada um, Senhor, que pôde trazer os seus dízimos, suas ofertas, aqueles que não puderam, Senhor. Deus, que portas de trabalho, de emprego sejam abertas no nome de Jesus, Pai. Que, ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que as pessoas que forem trabalhar com essas finanças, Pai querido, que sejam pessoas com as suas mentes e corações guardados, em nome de Jesus. Que esta seja uma semente para que as Tuas portas, ó Pai, mantenham-se abertas neste lugar. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão fazer uma apresentação de homenagem às mamães. A paz, igreja. Podem sentar, por favor. Hoje é o Dia das Mães. Nós temos uma mensagem muito especial para elas. Eles estão muito, muito entusiasmados. Vamos já dar um aplauso para nos motivar. Obrigada.
como você cuidar de mim. Eu quero cuidar de você também. Seu exemplo fala mais do que palavras, por isso aprendo muito com você. Mãezinha, todo dia quando acordo, procuro um jeitinho de te ver. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois seu colo me dá proteção. Mamãezinha, pra mostrar tudo que sinto, eu canto essa singela canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Você é a princesa mais linda e mora dentro do meu coração. Mamãezinha, quando vejo seu sorriso, eu sinto uma dessa emoção. Deus me fez de um jeito tão especial, com a mania de fazer o bem. E assim como você cuidar de mim, eu quero cuidar de você também. Seu exemplo fala mais do que palavras, por isso aprendo muito com você. Mamãezinha, todo dia quando acordo, procuro um jeitinho de te ver. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois seu colo me dá proteção. Mamãe, para mostrar tudo que sinto, eu canto essa singela canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois seu colo me dá proteção. Mamãe, para mostrar tudo que sinto, eu canto essa singela canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Te amo, mamãe. Obrigada. Glória a Deus. Que gracinha. Os adolescentes também vão fazer a homenagem deles. Paz do Senhor, igreja. Feliz Dia das Mães para todas as mães. O Ministério de Adolescentes JC Teens preparou uma mensagem em homenagem ao Dia das Mães. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todas vocês pelo empenho de vocês em incentivar eles a participarem das aulas. Vocês exercem uma missão linda e desafiadora. Em meio às mudanças, dúvidas e descobertas dessa fase, Deus confiou a vocês corações que ainda estão sendo moldados.
Nem sempre será fácil, mas cada oração, conselho, abraço, correção e lágrima tem propósito. Continuem firmes, ensinando com amor, corrigindo com sabedoria e confiando que Deus está cuidando dos seus filhos, mesmo quando vocês não conseguem ver. Que o Senhor fortaleça suas mãos, renove suas forças e dê sabedoria para conduzir seus adolescentes no caminho certo. Vocês são instrumentos preciosos nas mãos de Deus. Assim como é para mim, uma alegria enorme ver os meus filhos servindo a Deus e me proporcionando um momento como este. Acredito que seja um momento único para a mãe de vocês também. Eu quero dizer que vocês são os nossos melhores e maiores presentes. Sejam sempre obedientes a Deus. Ver vocês nos caminhos do Senhor é a nossa maior alegria. E agora eu vou descer, que eu quero prestigiar vocês de pertinho e lá de baixo. Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, no versículo que diz: "Pedi que vos darei", seria: "Pedi que na volta eu o compro". Mesmo Jesus voltou e ela não comprou. Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, na hora de falar, Lázaro, vem para fora, seria, eu vou contar até 3. Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, no Salmo 40 que diz: "Esperei com paciência no Senhor", estaria escrito: "Senhor, me dá paciência". Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, quando o anjo disse a Maria: "Por que você está procurando entre os mortos? Ele não está aqui", ela diria: "Eu vou aí procurar e se eu achar, eu vou fazer você engolir". Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, quando um dos discípulos chegasse em casa e falasse: "Mãe, Jesus me chamou para seguir ele", ela diria: "Pode ir, mas leva seu irmão junto". Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, estaria escrito, Zaqueu, desce daí agora, e se cair não adianta chorar. Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, em Êxodo 23:2, não seguirás a multidão para fazer o mal. Estaria escrito: "Você não é todo mundo". Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, no versículo que diz, choro pode durar uma noite, estaria escrito, engole esse choro. Mãe, sua fé, suas orações e seu amor são um reflexo do cuidado de Deus dentro do lar. Obrigada por ensinar com exemplo, aconselhar com sabedoria e nunca desistir da sua família em oração. Que o Senhor continue fortalecendo sua vida, renovando suas forças e derramando graça sobre os seus caminhos. Você é uma mulher de valor, escolhida por Deus para amar, cuidar e edificar. Que Deus te abençoe grandemente, hoje e para sempre. Feliz Dia das Mães. E até sempre. Amém. Esse foi divertido. Eu queria apresentar. Nós temos mais pouco, não tem problema. Eu quero apresentar os convidados. Os nossos convidados que vieram pela primeira vez aqui. Nós temos a família da pastora Sandra, o Laurent, a esposa dela. Vocês podem ficar de pé, por favor? O Mathieu, Catherine, que é a sogra dela, mãe do Laurent. Muito bem-vindos, em nome de Jesus. Podem sentar. Tem a Lidiane também, acho que ela talvez tenha se ausentado, que é amiga da Sandra. Temos Carlos Antônio, de Goiânia. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Temos Rebeca, de Brasília. Muito bem-vinda, Rebeca. Deus te abençoe. Elisa, de São Luís. Está do lado da Rebeca. Seja bem-vinda, Elisa. Temos Vitória, da Holanda. Onde está? Faz um sinal com a sua mão. Ah, está aqui. Bem-vinda, Vitória. Ana Azevedo, de Belém do Pará.
Onde está? Ali atrás. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Temos Luan e Isabela de Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém que veio pela primeira vez, seu nome não foi falado? Faça um sinal com a sua mão. Amém. Então são todos da casa. Nós vamos ficar de pé para fazer a nossa oração final. E que tudo que foi hoje aqui ministrado possa ficar no teu coração, que você possa levar com você, para que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor e que você possa buscar a vontade dEle em tudo que você for fazer. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer, Te bendizer, Te louvar, ó Deus, por mais um tempo que estivemos aqui na Tua casa. Obrigada, Deus, pela alegria que encheu o nosso coração nesta manhã. Obrigada pela Tua presença, pela tua graça, pelo Teu toque, Senhor Deus, em cada vida. Eu tenho certeza, Senhor Jesus Cristo, que as pessoas que entraram aqui, elas não sairão da mesma forma que entraram, mas elas estão levando uma porção, Pai, aquilo que o Senhor tinha reservado para cada uma delas, Senhor Deus, elas estão levando com elas hoje. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações e nas nossas vidas durante essa semana. Pai querido, abençoa os Teus filhos, que eles possam carregar a Tua presença e buscar a Tua vontade em tudo que eles forem fazer. Que eles tenham uma semana de vitória, Pai. Que a Tua boa mão seja sobre eles, que eles sejam bem-aventurados ao entrar e ao sair de todos os lugares por onde eles andarem, eles carreguem a Tua presença e andem, Senhor Deus, fincados na Tua palavra, Senhor Deus, que é a luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço e Te louvo. Amém e amém. Aleluia. E hoje é um dia especial, todo último domingo do mês, nós temos a nossa comunhão, que são umas comidinhas, umas bebidinhas que nós preparamos. É gratuito, claro, é para a gente ter um tempo ali gostoso de se conhecer, de conversar, colocar o papo em dia entre irmãos. Então, se você pode ficar, você está mais que convidado, é aqui atrás. Se você não sabe, pergunta para qualquer obreiro aqui que vai saber te falar, indo pela portinha ali. E aqui atrás nós temos ali, todos estão convidados e será um prazer ficar com vocês mais um pouquinho. Amém? Deus abençoe.